Boa noite, galera. Aqui é o professor George, estamos aqui no canal Tudo Mastigado, mais uma vez para uma aula de matemática. Bom, hoje nós vamos ver quadrados notáveis, certo? Um tópico que costuma cair bastante na prova do Enem. Quase toda a prova do Enem é comum cair quadrados notáveis. Aliás, geometria é um grande forte da prova do Enem, certo? Bom, vamos chamar a primeira questão aí e tocar para frente. Questão na tela. Na figura a seguir, tem-se representado um losango ABCD, cuja diagonal menor mede 4 centímetros. A medida do ângulo θ desse losango em graus é... Volta aqui para o quadro. Bom, vamos lá. Ele está falando de um losango, certo? O losango é um dos elementos, das figuras conhecidas como os quadriláteros notáveis, que são 5 os quadriláteros notáveis, certo? Então, o losango é um deles. Vamos aqui discutir um pouco sobre os quadriláteros notáveis, quais são eles, suas características, algumas propriedades, antes da gente pensar aqui na questão. Bom, os quadriláteros notáveis se relacionam de forma de conjuntos, uns com os outros, certo? Então, a gente vai começar do mais abrangente para o menos abrangente. O mais abrangente seria quem? O trapézio. Então, vamos começar aqui, primeiro quadrilátero notável. Trapézio. Bom, quem seria essa figura? Quem seria o trapézio? Qual a definição? O que define o trapézio? A definição de trapézio é o seguinte, é um quadrilátero que possui pelo menos 2 lados paralelos, ou seja, ele pode ter 2 ou mais lados paralelos. O que a gente trabalha em si, para as provas, é o quê? O trapézio propriamente dito, porque outras figuras também vão ser trapézio, mas a gente chama elas, conhece elas por outros nomes que é mais comum para a gente, mas vamos lá. Então, o que caracteriza um trapézio? O trapézio é uma figura que tem que ter pelo menos 2 lados paralelos, pela definição, e que nas provas nós vamos encontrar algo mais ou menos assim. Estou traçando aqui 2 retas paralelas, certo? Então, se ele tem 2 lados paralelos, para o trapézio a gente vai chamar isso de base. Então, eu vou chamar uma base aqui, ó, está numa das retas, e a outra base aqui, nessa outra reta paralela. Ligo as duas. Essa figura aqui pra gente é o quê? O trapézio, certo? Onde essa daqui é a base menor, chamada de Bzinho, e aqui a base maior. Elementos do trapézio, o que a gente vai encontrar? Bom, além dos lados eu tenho o quê? Isso é uma diagonal do trapézio. Isso também aqui é outra diagonal. Então, vamos colocar aqui diagonal. Correto? Então, esse é o elemento trapézio. Em termos de partes do trapézio, a gente precisa conhecer o quê? As diagonais. Quanto à angulação? Bom, este ângulo aqui, se eu chamar de alfa, e este ângulo aqui, se eu chamar de θ, se eu prolongar essa reta aqui, ó, que contém um dos lados, a gente chama esse lado aqui de lado oblíquo do trapézio. Este ângulo aqui e esse aqui vão ser alternos internos, pelo que a gente viu na última aulazinha, né? Do início da semana. Então, este ângulo e esse aqui são o quê? Alternos internos, logo, alfa e θ somados vão ser o quê? 180 graus, certo? Está aqui 180 graus. O mesmo acontece deste lado aqui. Ou seja, eu tenho 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Este ângulo aqui é congruente a esse aqui, logo esse interno e esse daqui vão dar sempre o quê? 180. Se eu chamar esse aqui de um ângulo gama e esse um ângulo W, eu vou ter o seguinte, que gama mais o W aqui também tem que dar o quê? 180. A soma de alfa, θ, gama e W vai dar o quê? Os 360, que vale o quê? A soma dos ângulos internos do trapézio. Então, falando em trapézio, a soma dos ângulos internos vai dar o quê? 360, sempre. Existe uma classificação de trapézio, nós vamos trabalhar na próxima questão.
Mas até por aqui vamos só conhecer quem será o trapézio. Então, a soma dos ângulos internos vai dar sempre o quê? 360 graus. Mas, na verdade, isso vai ser para todo e qualquer quadrilátero. Então, os 5 quadriláteros notáveis que a gente conhece também vão ter o quê? Todos vão ter a soma dos seus ângulos internos igual a 360. Bom, continuamos. Vamos chamar o próximo trapézio aqui. O próximo trapézio não. O próximo quadrilátero notáveis. Segundo elemento. Segundo quadrilátero notável. Um pouco menos abrangente do que o trapézio na definição. Que seria quem? O paralelogramo. Então, segundo paralelogramo. Tá aqui. Quem que seria essa figura? Bom, pela definição, o paralelogramo é o quadrilátero notável que possui 2 pares de lados paralelos. Em síntese, seria esse elemento aqui. Eu tenho um par de lados paralelos aqui, outro aqui, e esses 2 aqui também como lados paralelos. Correto? Por definição, por consequência, este lado e esse aqui vão ser o quê? Além de ser paralelos, vão ser congruentes. Congruentes na geometria significa o quê? Mesma medida. Este lado aqui e esse, que é o seu oposto e paralelo, também serão o quê? Congruentes, ou seja, a medida desse lado e esse lado são o quê? Iguais. Bom, este ângulo aqui, se eu chamar de alfa, e colocar uma reta que contém esse lado aqui em cima, e outra reta que contém esse lado aqui, este ângulo alfa aqui é o mesmo desse aqui, porque eles estão nas condições de ser o quê? Alternos e internos. Ou seja, se aqui for alfa, aqui também tem que ser alfa. Se eu chamar esse ângulo interno de θ, então alfa mais θ vai ser o quê? 180 graus. O mesmo acontece para esse lado. Então, se esse ângulo for um ângulo x, esse ângulo aqui também tem que ser o ângulo x, e este ângulo aqui é o mesmo desse, formando o quê? A soma 180, no total dos ângulos internos eu vou ter o quê? Então, deixa eu colocar aqui, y e y. Então, x mais θ mais alfa mais y também darão o quê? 360. Como eu tinha comentado no trapézio, a soma de todos os quadriláteros notáveis vão dar sempre o quê? 360. Bom, mas aqui acontece o seguinte. Tem aqui uma diagonal. Essa é uma diagonal do trapézio e é do paralelogramo, e essa também é outra diagonal. O paralelogramo, assim como os demais quadriláteros notáveis, com exceção do trapézio, sempre suas diagonais vão se encontrar no seu devido ponto médio. Ou seja, este ponto aqui, ele é ponto médio dessa diagonal, ou seja, esse segmento aqui e esse aqui são congruentes, e esse ponto aqui é ponto médio também dessa diagonal, ou seja, esse segmento aqui é congruente com esse segmento. Correto, gente? Tranquilo? Então, seguimos aí nos quadriláteros notáveis. Quem que seria o nosso terceiro quadrilátero notável? Quadrilátero notável. Deixa eu apagar aqui para pegar esse pouquinho desse espaço. O nosso terceiro elemento é o retângulo. É o retângulo. Bom, o retângulo já é uma figura bem comum, muita gente já conhece ele, mas às vezes pode ter dificuldade na definição. O que define o retângulo? Bom, o retângulo é uma figura, um quadrilátero, certo? Que possui 2 pares de lados paralelos e, além disso, todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, eu vou ter o seguinte. Está aqui o meu retângulo. Ângulo interno, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Ou seja, 4 vezes 90 graus, 360, mostrando que ele também tem o quê? A soma dos ângulos internos igual a 360. Bom, em termos de diagonal, essa é uma diagonal, certo? E essa também é uma diagonal, ou seja, tem 2 diagonais. E, como eu tinha dito antes, com exceção do trapézio, as diagonais dos demais quadriláteros notáveis sempre se encontram nos seus devidos pontos médios. Então, este segmento aqui é congruente com esse, e esse segmento aqui é congruente com esse. Ou seja, esse aqui é ponto médio
desse segmento, dessa diagonal, e também ponto médio o quê? Dessa diagonal. Correto? Prosseguindo. Quarto quadrilátero notável. Quem seria? Losango. Então, losango. Quem seria o losango? Losango é aquele que está na bandeira do Brasil, o amarelinho. Então, figura geométrica amarela. Então, está aqui, esse é o quê? O losango. O que define o losango? Bom, losango é o quadrilátero notável que possui o quê? 4 lados iguais, ou seja, 4 lados congruentes. É um quadrilátero que possui o quê? Todos os lados iguais. Então, eu vou ter o seguinte. Uma figura mais ou menos assim. Correto? Aí você já pensa, pô, mas um quadrado é um quadrilátero e também possui todos os lados iguais. Nós já vamos comentar sobre isso. Bom, então tá aqui o nosso losango, onde este lado é congruente com esse, que é congruente com esse, que é congruente com esse. O que eu posso falar aqui de elementos do losango? Primeiramente, ele possui 2 diagonais. Bom, tem uma diagonal aqui menor, tem uma outra diagonal aqui um pouquinho maior, certo? Como propriedade, as suas diagonais também se cruzam nos seus devidos ponto médio, ou seja, esse ponto aqui, deixa eu colocar outra cor, branco, ele é ponto médio dessa diagonal, ou seja, esse segmento é congruente a esse, congruente mesma medida, e também é ponto médio dessa diagonal na horizontal, correto? Ou seja, esse segmento é congruente a esse. Bom, o que a gente precisa saber mais do losango? Ângulos internos opostos, ou seja, opostos que um que estão de frente para o outro, são o quê? Congruentes também, ou seja, este ângulo interno é congruente com esse e esse ângulo interno é congruente com esse aqui. Ou seja, esse ângulo é o mesmo desse, tem a mesma medida, e esse ângulo tem a mesma medida desse. Bom, quem é o nosso último quadrilátero notável? O quinto quadrilátero notável? É o quadrado. Então, vamos aqui. Quinto e último quadrilátero notável. Quadrado. Bom, o quadrado a maioria das pessoas já conhece, né? É um quadrilátero que possui o quê? Todos os lados congruentes, todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de 90 graus. Ou seja, o que faz um quadrado? O que define um quadrado? O quadrado é a condição de eu ser losango e retângulo ao mesmo tempo. Eu tenho que ter as características que definem um retângulo e as características que definem um losango ao mesmo tempo. Bom, então quem seria o quadrado? Aqui, nosso quadradinho. Quadrilátero com todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais a 90 graus, né? Ou seja, todos os ângulos internos iguais a 90 graus, todos os lados congruentes. Se eu traçar as diagonais, também se cruzam nos seus devidos pontos médios, certo? Então, esse aqui é o ponto médio das duas diagonais, logo esse segmento é congruente com esse e esse é congruente com esse. E como que eu relaciono todos os quadriláteros? Nós vamos fazer um diagramazinho para a gente relacionar todos os quadriláteros notáveis. Então, vou colocar aqui. Bom, o mais abrangente, com a definição mais abrangente, foi o que nós vimos primeiro. Nós começamos dos mais abrangentes para os menos abrangentes, que é quem? O trapézio, né? Então, trapézio, fazer um diagrama de Venn. Trapézio, um pouquinho menor, vou alternando aqui as cores. Um pouco menos abrangente na definição. Paralelogramo, ou seja, todo paralelogramo também é trapézio? Sim, todo paralelogramo também é trapézio. Então, paralelogramo. Um pouco menos abrangente que o paralelogramo. Nós vimos quem? O terceiro aqui, retângulo, né? Então, teria aqui o retângulo. Retângulo. Aqui,
Pegando um pouco do retângulo, eu teria o quê? O losango. O losango. E na intersecção entre retângulo e losango eu tenho o quê? O quadrado, que é a condição de ser retângulo e losango ao mesmo tempo, né? Então aqui, vou colocar aqui inclinado. Quadrado. Aqui no meio, na intersecção entre retângulo e losango. Ou seja, na condição de ser retângulo e losango ao mesmo tempo, nós temos quadrado. Então, está aqui a relação de nossos quadro quadrilátero notáveis. Em relação à prova, cara, na prova você tem que chegar conhecendo. Bateu, sabe fazer o quê? Sabe as propriedades, sabe que, além do trapézio, com exceção do trapézio, todas as diagonais se cruzam nos pontos médios. Os ângulos internos somados sempre dão o quê? 360. No caso do trapézio, do paralelogramo, os lados que são o quê? Esses que estão em cima e embaixo, um em cima e embaixo do outro, sempre são o quê? Suplementares, somado dão 180 graus. Bom, voltamos aqui para a nossa questão. A nossa questão nós estava falando de quem? Um losango, né? Então tem um losango aqui. Tá aqui, saiu um pouquinho estranho, mas é um losango. Este ângulo aqui, ele chamou de 2θ. Este ângulo aqui de θ. Bom, característica que nós vimos do losango é o quê? Que ângulos opostos têm que ter o quê? Mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, o que eu posso dizer desse ângulo aqui? Vale 2θ também. Este ângulo aqui? θ. Ele me pergunta o seguinte: a medida do ângulo θ desse losango em graus, bom, se a soma dos ângulos internos de todo o quadrilátero notável dá sempre 360, quem vai ser a soma dos ângulos internos desse losango? Eu tenho aqui θ mais θ, esse mais esse, mais 2θ mais 2θ, isso é igual a 360, né? Então aqui 360 graus. Somando todo mundo, nós vamos ter o quê? 6θ igual a 360, que é θ. Passa o 6 dividindo, nós vamos ter que θ é igual a 360 graus dividido por 6. Logo, meu ângulo interno θ vale 60 graus, né, gente? Bom, questãozinha bem simples, então resposta, letra D. Ele deu aí o lado do losango, mas a gente não precisou do lado para fazer nada. O lado aí só para confundir. Ou seja, sabendo a propriedade, característica do quadrilátero notável, no caso aqui o losango, matava a questão sem dificuldade. Lógico que aqui a gente poderia, se ele falasse de algum dos lados, na verdade ele falou da diagonal, né? A diagonal menor. Então isso aqui, lembrando aqui que todos os lados são congruentes, ele poderia mexer um pouquinho de lado, a gente poderia cortar ali, na verdade ia ficar dois triângulos equiláteros, mas sem precisar usar, só com isso aqui a gente já resolveu a questão bem tranquila, né, gente? É só conhecer as propriedades de quadriláteros notáveis. Bom, vou apagar aqui o quadro, depois já tocamos a próxima questão e vamos em frente. Voltamos aí, bota a questão na tela, vamos tocar para a próxima questão. A questão me diz o seguinte: num trapézio isósceles de bases diferentes,
uma diagonal também é bissetriz de um ângulo adjacente à base maior. Isso significa que... Bom, volta para o quadro aqui, vamos lá. Então, ele falou de um trapézio, né? Vamos esmiuçar um pouco mais do trapézio. Vamos entrar em si e discutir um pouco mais de trapézio. Tá aqui, o trapézio. Bom, eu tenho 3 tipos de trapézio. Já começa por aí, né? Então, vamos lá. Que tipo de trapézio a gente deve conhecer? Bom, trapézio... Coloca aqui T de trapézio. Isósceles. Ah, isósceles do mesmo do triângulo? A ideia é semelhante. Qual é o triângulo isósceles? Qual era a característica dele? Na classificação contalado, isósceles, 2 lados congruentes. O trapézio isósceles, a mesma coisa, 2 lados congruentes, certo? Então, trapézio isósceles, o que nós vamos conhecer aqui? Como que seria isso? Dado aqui, ó, 2 retas paralelas, por que eu coloco sempre 2 retas paralelas? Porque eu sei que, pela definição, ele tem que possuir o quê? 2 lados paralelos. Então, tá aqui. Que a gente chama de base, né? Geralmente a gente chama de base no trapézio. Então, o trapézio seria o quê? Essa figura aqui. Onde esse lado aqui, que eu vou chamar de B, é de base maior. Esse de cima aqui, base menor. Este lado aqui tem que ser congruente a esse, que é o caso de ser um trapézio isósceles, certo? Que são chamados lados oblíquos. Os lados oblíquos são os lados que estão aqui, ó, que ligam os 2 lados paralelos. Então, esse tem que ser congruente a esse, para a gente chamar isso de um trapézio isósceles. Bom, que outro trapézio a gente deve conhecer? Trapézio retângulo. Bom, voltando aí de novo na classificação quanto a ângulo de triângulo, existe um triângulo o quê? Chamado retângulo. O que seria um triângulo retângulo? Triângulo que possui o quê? Um ângulo reto. Aqui no trapézio, eu vou ter 2 ângulos retos, certo? Então, imagina aqui, eu tenho uma reta paralela aqui. Outra reta paralela aqui, isso é um pouquinho torto, mas... E faço o seguinte, liga as duas chegando perpendicular, traço uma base aqui e liga outra base paralela aqui, certo? Então, isso aqui, base menor, aqui, base maior. Este ângulo aqui, 90 graus, este 90 graus, correto? Então, esse aqui é o lado oblíquo, eu tenho um lado perpendicular às 2 bases. Isso caracteriza o quê? O trapézio retângulo. Correto? Bom, o nosso terceiro trapézio. Trapézio escaleno. Bom, que também era uma das classificações de triângulo quanto a lado. Triângulo escaleno é o quê? O triângulo que possui todos os lados diferentes. Então, aqui a comparação geralmente é o quê? Com os lados oblíquos. Então, aqui é que os 2 lados oblíquos são o quê? Diferentes. Então, trapézio isósceles, os 2 lados oblíquos eram congruentes. Trapézio retângulo, um dos lados oblíquos chega o quê? Fica perpendicular às 2 bases. E no trapézio escaleno, eu tenho 2 lados oblíquos diferentes. Então, eu tenho isso aqui. Traçando aqui 2 paralelas. Tem uma base aqui, paralela aqui em cima. Ligo com uma aqui embaixo.
essa a base maior, essa a base menor. Então, a condição de ser escaleno é o quê? Que esse lado tem que ser diferente desse, ou seja, essa medida diferente dessa. Então, está aqui as nossas classificações dos trapézios. Lembrando que existe aqui as suas diagonais, cortando eles aqui, né? Que no caso do trapézio era o único quadrilátero notáveis que as diagonais não se encontravam no ponto médio, né? Aqui. Pronto. Está aqui o nosso trapézio. O que o nosso estudo faz aí? O que a nossa questão está falando? Ela está falando que existe um trapézio. Não especificou o trapézio, né? Não, trapézio isósceles, especificou sim. Então, tem um trapézio isósceles, no caso, um exemplo desse aqui. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho aqui... Opa, vou estourar aqui. Vamos utilizar o mesmo desenho, mais simples. Então, eu tenho um trapézio isósceles e ele me diz que a diagonal, uma das diagonais do trapézio, é bissetriz do ângulo entre um lado oblíquo e a base maior, correto? Então, isso aqui é o quê? É uma bissetriz. Vocês lembram o que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta ou uma reta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. O principal que você precisa saber é o seguinte: o que ela faz? A bissetriz, ela vai cortar o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, este ângulo aqui tem que ser o mesmo desse aqui para ser uma bissetriz. Correto? Bom, como isso é paralelo a isso, este ângulo e este ângulo aqui, eles têm que ser o quê? Alternos internos. Ou seja, se aqui for um ângulo alfa, aqui tem que ser alfa, e esse também vai ser alfa, porque se eu prolongar aqui, ó, eu tenho duas paralelas, cortada por uma transversal, esse e esse alternos internos. Ele quer saber o seguinte, ele vai falar de algumas relações entre lados, mas a gente já pode perceber que esse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar de verdinho aqui, ele possui dois ângulos internos iguais, correto? Se ele possui dois ângulos internos iguais, o que eu posso dizer desse triângulo? Ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, ele possui o quê? Dois lados congruentes. Que lados seriam esses? Aqueles que estão opostos aos ângulos que são congruentes. Se esse ângulo e esse são congruentes, então este lado aqui, ó, tem que ser congruente com o que eu chamei aqui de base menor, né? Então, a base menor, ela é congruente com a base, com o lado oblíquo. Então, vamos ver o que ele coloca como resposta. Coloca a questão na tela aí pra gente. Então, num trapézio isósceles de base diferente, uma diagonal também é bissetriz de um ângulo adjacente da base maior. Isso significa que a base menor tem medida igual ao dos lados oblíquos? Tem, gente. Se ele é isósceles, esse lado oblíquo, aliás, volta aqui para o quadro, né? Então, se ele é isósceles, os dois lados oblíquos são iguais. E já demonstramos que essa base menor aqui, ela é o quê? Congruente a esse lado oblíquo. Só que esse lado oblíquo também é congruente a esse lado oblíquo. Então, por consequência, a base menor vai ser o quê? Congruente aos dois lados oblíquos. Vamos terminar de ler as alternativas aí. Bota a questão na tela. Os ângulos adjacentes à base menor não são congruentes. Não são. A base maior tem medida igual ao dos lados oblíquos? Não tem. As duas diagonais se interceptam no seu ponto médio? A gente já viu que isso não acontece com o trapézio, é o único quadrilátero notável que não acontece essa propriedade. E as diagonais se interceptam formando um ângulo reto? Não necessariamente. Pode acontecer? Pode, mas como ele não me deu valor de ângulo, não posso afirmar isso. Então, volta aqui para o quadro. Então, por esse bloco acabamos. É isso, pessoal. Boa noite. Mais tarde continuamos aí, voltamos com a geometria. Até mais, pessoal. Nossa, então...